Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje, capítulo 49, Obsessão. Entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio de alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Não é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Apenas aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles que podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Esse é um trecho do livro dos Médiuns de Allan Kardec, item 226. Definição de obsessão. Obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre os encarnados, isto no sentido clássico do termo. Essa influência geralmente começa de forma sutil e, se não for combatida, evolui até quadros muito graves. Embora seja causada por espíritos inferiores, nem sempre se dá por maus espíritos. Isto porque, não raro, a obsessão pode ocorrer motivada por ignorância ou desespero. Seja como for, é um assunto que merece a atenção do médium. Mecanismo da obsessão. Cada pessoa possui em torno de si uma espécie de reflexo de seus pensamentos e sentimentos, um campo energético que muitos místicos chamam de aura. A aura revela, portanto, nossa verdadeira face espiritual. O obsessor se aproxima da pessoa e, energeticamente, procura pontos de ligação, similaridade entre a sua energia e a energia dele. Quando encontra esses pontos, procura estimulá-los, incentivá-los, para que mais energia daquela natureza seja gerada e, por consequência, maior seja seu domínio. Exemplo clássico: bebida alcoólica. O espírito desencarnou pelo vício do álcool e, no além, sente muita vontade de saciar a sua sede. Aproxima-se então de alguma pessoa que possui o hábito da bebida e a estimula a beber cada vez mais para que possa absorver parte da energia da bebida. Já estudamos em capítulos passados a força dessa energia e assim aplacar um pouco essa vontade. Quanto mais se estimula a pessoa a beber, maior será a afinidade entre a sua energia e a energia dela. E quanto mais tempo durar essa relação, mais forte e mais difícil de quebrar será a força desse vínculo. Perceba, portanto, algo fundamentalmente simples e importante em nosso exemplo. A pessoa tem o hábito de consumir álcool, por isso se torna passível de obsessão. Ela não bebe porque está sendo obsedada, mas porque possui esse hábito em si e é instigada pela entidade que passa a ser como um amigo de boteco, sempre disposto a compartilhar um drink. Logo, ninguém é obsedado naquilo que não possui brechas. Obsessão por viciação. Outro exemplo, cigarro. Se a pessoa não tem o hábito de fumar, o obsessor nem perde tempo em instigá-lo nisso, pois não é capaz de criar algo que já não exista na sua própria pessoa. Pode apenas potencializar suas viciações, mas não tem o poder de criar uma viciação. Assim, ao invés de perder tempo tentando influenciar alguém que não possui o hábito de fumar, ele logo se dirige a quem voluntariamente possa lhe entregar essa energia. Perceba que em ambos os exemplos,
O espírito não deseja propriamente prejudicar o encarnado, mas sim usufruir da sua energia e principalmente de seus vícios. Assim, embora inferior, nem sempre o obsessor é mau. É dessas relações viciosas entre encarnados e desencarnados que surgiram expressões como encosto, por exemplo, já que, para absorver melhor essas energias, o espírito realmente fica muito próximo da pessoa. Não pense, contudo, que apenas álcool e fumo podem atrair obsessores. Basicamente, qualquer coisa que seja objeto de viciação humana, seja sexo até chocolate, se tornam fatores potencialmente perigosos. Obsessão por vingança. Muitas pessoas se espantam quando nas reuniões de desobsessão manifestam-se espíritos que buscam vingança, não entendendo como podem permanecer tanto tempo obstinados em um sentimento desta natureza. Às vezes, manifestam-se espíritos que perseguem encarnados que lhes fizeram mal há séculos, e estes ainda não os perdoaram. Isso acontece basicamente pelo seguinte: para o espírito em sofrimento, a dor é algo que o tempo não aplaca. O espírito em desequilíbrio perde a noção de tempo. Para ele, o que aconteceu há 200 anos é como se tivesse ocorrido ontem, já que o ódio o cega e geralmente permanece sempre vagando a esmo pelo mundo ou sendo atraído para alguma região sombria. Conheci uma senhora que, quando jovem, optou pelo aborto. Estava grávida de gêmeos e ambos os espíritos passaram a perturbá-la incessantemente. Quando a conheci, havia mais de 50 anos que eles a perseguiam. Obsessão por oposição. Esse tipo de obsessão ocorre quando os espíritos trevosos, isto é, que desejam que o mundo permaneça sempre um caos, elegem determinada pessoa como inimiga. Nesse caso, a motivação para a obsessão não é propriamente uma viciação nem uma vingança de caráter pessoal, mas um embate ideológico, por assim dizer. Tais espíritos gostariam que a Terra permanecesse sempre um vale sombrio, para que pudessem reinar livremente, instigando as paixões e cometendo todo tipo de crime. Assim, quando alguém resolve fazer algo mais do que simplesmente olhar para o próprio umbigo ou legislar em causa própria, se torna potencialmente um inimigo para essas entidades. Qualquer um que tente fazer algo de bom nesse plano será alvo de espíritos assim, que procurarão a todo tempo influenciar para que desista do seu trabalho. É sobretudo nesse tipo de obsessão que os médiuns devem se atentar, pois fatalmente serão perseguidos por toda a vida a fim de que não levem adiante o seu compromisso espiritual. Obsessão simples. Os vínculos obsessivos precisam ser construídos e isso leva tempo. A primeira etapa é a chamada obsessão simples, que é basicamente uma ligação sutil, muitas vezes circunstancial, entre espírito e encarnado. Em algum momento, o obsessor se aproximará da pessoa, procurando as brechas que mencionei anteriormente. Quando as encontrar, procurará estimulá-las com sugestões mentais e energéticas, envolvendo a pessoa em suas energias. A princípio, porém, as influências serão eventuais, algo como a ocasião faz o ladrão, pois assim que o encarnado mudar o seu padrão de pensamento, a ligação é rompida. Logo, o obsessor fica à espreita, como um animal esperando o momento em que o encarnado cometerá o deslize necessário, gerando a energia que precisa para estabelecer o seu vínculo. Por isso, se chama de obsessão simples,
pois começa de uma forma simples, sutil, leve, quase imperceptível, com a entidade se imiscuindo nos pensamentos e nos sentimentos das pessoas. Exemplos. Normalmente, a pessoa ingere o conteúdo de uma garrafa de cerveja, mas, num belo dia, no lugar certo, com as pessoas certas, uma garrafa não parece suficiente. A garganta teima em não lhe dar trégua, e mesmo não sendo habitual, de repente sente um impulso, um desejo incontrolável de beber mais, uma e outra, e ela assim o faz. E, tão súbita quanto chegou a vontade, ela passa. No momento de raiva, normalmente, a pessoa se controlaria em seus impulsos, embora o desejo de agressão, mas em determinada ocasião, mesmo sem entender o motivo da sua reação, a pessoa se excede e depois acaba constrangida, não entendendo a razão de ter chegado a tal ponto. A obsessão simples, apesar do nome, não é menos feia, é apenas uma forma inicial de uma relação perniciosa. Fascinação. Este é o segundo grau da escala obsessiva. Quando chega nesse ponto, a relação obsessor-encarnado está muito fortalecida. O quadro evoluiu de uma influenciação circunstancial para algo costumeiro, justamente devido ao longo tempo em que o encarnado ficou exposto às energias do espírito, e em razão dessas suas próprias brechas morais que permitiram essa ligação. Na fascinação, o obsessor não tem controle apenas sobre os impulsos do encarnado, mas também sobre seus pensamentos. Se na sua obsessão simples a relação é praticamente reativa, o obsessor espera a ação para reagir. Na fascinação, a afinidade energética entre ambos é tão intensa que ele é capaz de dar causa ao que deseja. Se antes ele esperava o encarnado beber para absorver a energia, agora é capaz de influenciá-lo para que beba quando queira. A pessoa vai perdendo assim sua própria autonomia, tornando-se cativa nas mãos da entidade. Contudo, nesse grau, as mudanças comportamentais da pessoa são visíveis. Todos observarão que ela está bem, que ela não está bem, que tem feito coisas estranhas, atitudes esquisitas e que precisa de ajuda. Entretanto, como o obsessor mantém domínio sobre os pensamentos do encarnado, começa a sugerir-lhes que as pessoas querem controlá-lo, mandarem sua vida, que estão se metendo demais, que ele é capaz de tomar suas próprias decisões. Enfim, assopra a discórdia em seus ouvidos e ele aceita, com naturalidade, essas sugestões, afastando-se de todos que poderiam tentar ajudá-lo. Nesse campo mediúnico, quando um médium está fascinado, sua mediunidade se torna improdutiva. Se for vaidoso, a entidade fará com que se sinta o melhor médium do mundo. Contudo, as pessoas ao seu redor perceberão que já não é mais o médium que costumava ser, com manifestações estranhas e inconvenientes. É o caso dos médiuns que incorporam toda hora, em qualquer lugar, quando a entidade diz que veio dar um recado, mas não fala nada com nada. Subjugação. Quando chega nesse terceiro estágio, o encarnado praticamente não tem mais controle sobre a própria vida. Apresenta crises estranhas, isola-se, assume um aspecto sombrio, debilitado, enfraquecido. O obsessor exerce um domínio tão grande sobre sua vontade que se torna praticamente irresistível, controlando e direcionando o encarnado como um fantoche. São casos assim que deram origem a histórias de possessão demoníaca. Nesse estágio, a pessoa já perdeu o emprego, já se afastou dos amigos,
praticamente expulsou todos que queriam ajudá-la e está lentamente se afundando em hábitos destrutivos que, não raro, colocam sua vida em risco. O primeiro estágio é facilmente tratável. O segundo já representa um desafio. Porém, o terceiro, as chances de melhora são mínimas, podendo mesmo levar à morte, pois os corpos ficam tão enfraquecidos que qualquer resfriado é forte o suficiente para desencarnar. Tratamento. O tratamento para a obsessão é a desobsessão e consistente, basicamente, do seguinte: o obsedado deve receber passes pelo menos semanalmente, em casos mais graves, 2 ou 3 vezes por semana, em qualquer casa de fé que se sinta bem. Deve assistir palestras ou ler coisas construtivas em matéria de espiritualidade, a fim de elevar a sua mente para padrões mais elevados. Deve se esforçar em combater as brechas que o ligam ao espírito, prestando muita atenção nas recomendações que os guias lhe trazem. Deve praticar o evangelho no lar, em família, separando um dia da semana para leitura e oração. Deve evitar ao máximo qualquer tipo de comportamento ou hábito de natureza viciosa ou destrutiva. Não deve deixar de frequentar sua casa de fé depois que apresentar os primeiros sinais de melhora, persistindo pelo menos até que receba alta. No que se refere à parte espiritual, o obsessor será encaminhado para a reunião de desobsessão que, em todo caso, não necessita da presença da pessoa para ocorrer. Perceba, portanto, que um dos 7 pontos básicos para um trabalho desobsessivo, 6 pontos dependem essencialmente da própria pessoa encarnada. Conclusão: todas as pessoas são passíveis de sofrer obsessão. Contudo, os trabalhadores espirituais, médiuns ou cambones, pela própria natureza do trabalho a que se entregam, facilmente são perseguidos pelos obsessores e, por esta razão, deve se esforçar muito mais do que os demais que não estão nesse meio para se preservarem e, acima de tudo, se cuidarem espiritualmente. Não faltará apoio espiritual dos guias. Contudo, precisamos ter em mente que a obsessão ocorre como um processo de hackeamento. O obsessor explora nossas vulnerabilidades e, a partir delas, invade nosso sistema. Logo, se queremos ser preservados da obsessão, precisamos combater as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. Além do mais, precisamos estar sempre atentos à nossa reforma íntima. Falaremos mais adiante sobre ela, bem como nos apegarmos à oração e à vigilância de nossos atos e sentimentos, que frequentemente são as brechas que nos ligam a essas entidades. Aqui encerra o capítulo 49. Muito obrigado a todos e até o próximo.